Bom, ok. O Islã é, ao mesmo tempo, uma religião e um modo de organização civil, social, que nós podemos dizer, sem medo de estar errado. Oi, Helena, tudo bom? Nós podemos dizer, sem medo de estar errado, que o Islã representa para as outras partes do mundo um seríssimo problema, um gravíssimo problema, e não adianta fugir da realidade do problema absolutamente gigantesco que o Islã representa para, de certa forma, para si mesmo, porque muitos muçulmanos são prejudicados por várias características do Islã, mas sobretudo para o mundo externo ao Islã. Ok. Bom, mencionemos algumas coisas. Vou começar pelo presente do Islã e depois eu vou falar do passado. É um fato absolutamente inegável que de uns 40 anos para cá, mais de 90%, boa noite a todos, boa noite, mais de 90% dos atentados terroristas que ocorrem no mundo são perpetrados por terroristas muçulmanos, pessoas de fé islâmica. Isso é um fato absolutamente inconteste. Por um lado, porque o terrorismo islâmico simplesmente aumentou por um fator bastante elevado, aumentou em várias vezes, e por outro lado, porque aquele terror do fim dos anos 60, começo dos anos 70, associados a certos grupos de esquerda europeia, como Baden-Meinhof, ou o ETA, ou as Brigadas Vermelhas na Itália, etc., aquilo ali praticamente desapareceu. No caso da Irlanda, com o IRA, o processo foi mais lento e só bem recentemente é que se pode dizer que o terror da Irlanda ou desapareceu ou diminuiu bem consideravelmente. Mas menos pelo decréscimo dos atos terroristas de outras facções, notadamente da esquerda, e mais pelo aumento dos atos terroristas do próprio Islã, o fato é que o Islã, de algumas décadas para cá, inequivocamente chegou a um ponto de se constituir no sistema de crenças que serve de base às convicções, ao modo de vida e às ações, inclusive violentas, desses terroristas, desses perpetradores. Isso é um fato inequívoco. Agora, notem bem um ponto semântico. É diferente, por exemplo, imagine um atentado terrorista cometido por um sujeito muito alto. Um atentado terrorista cometido por um homem de 1,97 m. Ora, evidentemente seria uma bobagem dizer que é um atentado terrorista alto, ou que é um atentado terrorista dos altos. Evidentemente que seria uma bobagem, porque nesse caso o fato de o perpetrador ser um homem alto é meramente incidental à prática do terrorismo. É um mero incidente. Não é algo que tenha nada a ver com a prática, com os atos em si. Por outro lado, é inequívoco que o terrorismo islâmico tem a ver com o Islã. É inequívoco que os terroristas islâmicos invocam o Islã. É inequívoco que a maior parte desses atos... Obrigado, Ana. É inequívoco que a maior parte desses atos começam com o grito ritual Allahu Akbar. Allah é grande. Isso é absolutamente inequívoco. Então, que essas pessoas que praticam esses atos, no mínimo, se imaginam como cumprindo injunções do islamismo, é absolutamente fora de dúvida. Uma questão que eu vou examinar mais tarde é aquela questão que se discute se eles seriam genuinamente islâmicos ou se eles seriam pessoas que de alguma maneira deturpam o islamismo. Não existe muito deturpar o Marx, no caso da esquerda? Pois bem, no
caso do Islã, também há toda uma retórica segundo a qual aquele não é o verdadeiro Islã e que o Islã teria sido deturpado por esses terroristas. Vou entrar nessa temática da autenticidade, por assim dizer, da fé que ao menos aparentemente, prima facie, move o terrorista. Eu vou entrar nessa questão do genuíno teor de islamismo dos atos mais adiante. Por ora, vai me bastar o seguinte: é inequívoco, é fora de dúvida que esses indivíduos se apresentam como agindo em nome do Islã. Então o Islã não é um aspecto acidental dessas práticas terroristas, é um aspecto central, no mínimo porque eles se apresentam como pessoas que estão cumprindo injunções e mandamentos islâmicos. Ok? A questão da autenticidade ou não eu vou tratar um pouco mais adiante. Bom, além do terrorismo, que certamente hoje ultrapassa em muitos 90% dos atos terroristas cometidos a cada ano, além do terrorismo, o Islã modernamente tem certas características que nós podemos dizer com toda segurança que são, abraços a todos, abraços, nós podemos dizer com total segurança que há práticas que são simplesmente abomináveis. Considere, por exemplo, a prática da mutilação genital, em que crianças pequenas têm o seu clitóris mutilado, arrancado. Isso ocorre em vários e vários países islâmicos, porque há uma crença de que de alguma maneira o prazer sexual da mulher seria sujo, seria pecaminoso, seria desagradável a Deus, e criancinhas pequenas em operações via de regra imundas, profundamente violentas e dolorosas e além de tudo não higiênicas, sujas. Criancinhas pequenas têm o seu clitóris brutalmente arrancado. Isso é em vários e vários países islâmicos, e com plena aprovação das populações que os praticam, e muitas vezes das próprias mães, que, bom, elas foram criadas dentro daquela cultura e elas veem isso não apenas como normal, mas como desejável, não é? Que mais? O Islã tem coisas como apedrejamento de mulheres adúlteras. Isso está absolutamente bem documentado. Vejam, por exemplo, os livros de Hirsi, Ayaan Hirsi, aquela autora somali que, bem, ela deixou a terra dela, foi para o Ocidente, encantou-se com o Ocidente, em particular com a Holanda, onde ela veio a se radicar, e escreveu vários livros. Ela fala inglês perfeitamente, além de holandês, naturalmente. Escreveu vários livros em que ela denuncia o Islã, que ela foi forçada, ou se viu forçada a abandonar, por simplesmente não aceitar aquele estilo de vida. Então, essa questão do adultério das mulheres adúlteras também é inequivocamente uma prática corrente nos países islâmicos. Entre várias outras abominações, gays e lésbicas tipicamente são perseguidos nesses países. Membros de outras religiões, como cristãos e judeus, costumam ser perseguidos nesses países. Hoje a religião mais perseguida do mundo é o cristianismo. E que, por exemplo, em 2016, segundo uma estimativa séria, teve cerca de 90 mil mortos, apenas no ano de 2016. Algumas dessas mortes se dão em países comunistas, mas um grande número dessas mortes se dá em países islâmicos. Na Arábia Saudita, a simples posse de uma Bíblia pode acarretar na prisão ou até numa sanção ainda mais severa. Por falar em Arábia Saudita, na Arábia Saudita, assim como em vários países islâmicos, as mulheres são cidadãos de segunda classe. Uma mulher não pode dirigir um automóvel na Arábia Saudita. Veja, um ato tão simples, tão banal, tão comezinho como dirigir um automóvel, que milhões e milhões e milhões e milhões de mulheres no Ocidente fazem livremente e sem ter que dar conta dos seus atos a ninguém. Em vários países islâmicos é proibido.
Isso é fato, eu não estou inventando nada disso, isso é fato. Então notem, o presente do Islã, para não mencionar o seu passado, do qual eu tratarei daqui a pouco, o presente do Islã revela uma sociedade que, sob inúmeros aspectos, ainda é uma sociedade de barbarismo. Sem falar, evidentemente, daquilo que é mais sério do ponto de vista do restante do mundo, que é o terrorismo. Ao terrorismo devemos acrescentar, como um dado absolutamente fundamental para o julgamento do Islã atual e da ameaça que ele representa, Daniela, eu vou tratar disso. Devemos considerar ainda o ponto adicional, evidentemente, da imigração. A imigração islâmica para o Ocidente, que não começou hoje, ela se intensificou certamente com essa guerra no Oriente Médio, muito especialmente na Síria, de alguns anos para cá. Mas a maciça imigração de muçulmanos para a Europa é algo que já vem ocorrendo há várias décadas, certo? Bom, uma coisa que precisa ser dita sobre essa migração é, para começo de conversa, o fato de que o migrante islâmico, em geral, claro que há exceções, mas em geral, ele apresenta uma tendência a não se assimilar, a não querer se adaptar, a não querer aceitar as regras da sociedade que o recebe. É típico na Europa, por exemplo, a guetoização do imigrante islâmico. Eles se fecham em guetos, em regiões exclusivas. Isso é o mais comum, se fecham em regiões exclusivas, às quais os ocidentais às vezes nem têm acesso. Muitas vezes nessas regiões de quase completa maioria islâmica, eles impõem a Sharia. Em vários lugares da Inglaterra, por exemplo, a Sharia já vigora localmente em algumas comunidades de maioria islâmica absoluta. Isso evidentemente é um escárnio, porque é um grupo migratório que se recusa a se assimilar culturalmente, por um lado, e de um ponto de vista mais prático e mais imediato, se recusa a uma coisa tão simples quanto aceitar as leis do país hospedeiro. É desnecessário dizer que isso é facilitado por essa cultura que vigora no Ocidente e que é um verdadeiro suicídio, que é a cultura do multiculturalismo, segundo a qual todas as culturas são igualmente boas. É um preconceito inaceitável achar que alguma cultura possa ser melhor do que a outra, embora evidentemente, e isso eu digo sem nenhum medo de ser politicamente incorreto, evidentemente a cultura ocidental baseada nos valores judaico-cristãos claramente seja a mais progressiva jamais criada. Digo isso sem nenhum problema. Se quiserem me chamar de preconceituoso, que chamem, não me importa. Então o multiculturalismo criou esse mito de uma equivalência cultural, moral, etc. Qualquer cultura é tão boa quanto a outra. E isso serviu para que desaparecesse qualquer estímulo no sentido de que os imigrantes se aculturassem. Não que abandonassem, evidentemente, toda a sua cultura, sua culinária, etc. Ninguém quer isso. Como não fazem, por exemplo, no Brasil. Esses imigrantes estrangeiros, eles mantêm grande parte de sua cultura, de sua culinária, dos seus hábitos, mas eles procuram se integrar, tipicamente procuram se integrar à vida brasileira, procuram, digamos assim, muitas vezes se veem como brasileiros. É muito comum entre os imigrantes italianos e japoneses em São Paulo, por exemplo, que eles mantenham laços afetivos com seus países de origem, mas que eles basicamente se integrem ao Brasil e respeitam as leis nacionais. Isso na Europa está sendo cada dia mais raro. E essa imigração, evidentemente, tem vários problemas. Por exemplo, esses países, esses migrantes, apresentam taxas de natalidade altíssimos. Sim, há tribunais de Sharia em vários lugares, é verdade. Esses migrantes apresentam taxas de natalidade altíssimas, enquanto que o europeu autóctone, o europeu lá da região, muitas vezes não consegue ter sequer 2 filhos por casal na média. Ou seja, tem uma média tem uma
autorreprodução que não é suficiente sequer para se manterem. Não seria suficiente como tal. Mas aí você tem a imigração islâmica, a população continua aumentando, mas ela aumenta basicamente por causa desse influxo de estrangeiros. Aí alguém poderia perguntar, bom, mas isso é xenofobia, qual é o problema de que estrangeiros venham a prevalecer numericamente? Em si não há problema algum, desde que não descaracterize a cultura de origem. Sobretudo quando essa cultura de origem tem certas qualidades, atingiu um certo patamar civilizacional que o país invasor ameaça pôr por terra. Ora, os países árabes, aqueles povos muçulmanos, árabes são os muçulmanos, a maior parte dos muçulmanos são árabes, mas naturalmente não todos. Há também os persas, há também os afegães, os anatólios, os turcos, etc. Mas a maioria são árabes. Aqueles povos não têm qualquer tradição de regime democrático, não têm qualquer tradição de respeito à propriedade privada, não tem nenhuma das características que tornaram possível a grandeza do Ocidente. A pessoa achar que imigrantes que não fazem presentemente o menor esforço para se aculturar, que basicamente trazem os seus países para os bairros em que eles ocupam na Europa, que essas pessoas daqui a alguns anos milagrosamente vão aprender a viver como ocidentais e vão aprender a valorizar liberdade, democracia, direitos humanos, etc, etc. Ora, isso evidentemente é uma esperança completamente fora da realidade. E, o que é mais dramático, esses imigrantes, para além da sua incapacidade de se adaptar, muitas vezes eles se engajam em práticas francamente criminosas. Os níveis de criminalidade dessas comunidades costumam ser elevados, e em tempos mais recentes, como se sabe, houve verdadeiros horrores. E tem havido ainda, continua havendo, todo dia segue havendo. Eu recomendo muito que todos sigam a notável... ela não é jornalista propriamente, ela é formada em Direito, mas ela faz um belíssimo trabalho reportando a realidade europeia. Que vocês sigam a Cláudia Wild, faz um belíssimo trabalho reportando a realidade europeia, sobretudo na Alemanha, onde ela mora com seu marido. A Cláudia Wild faz um belíssimo trabalho em que ela mostra todos os horrores que cotidianamente são praticados por esses imigrantes, de agressões físicas a pessoas locais, arruaças, roubos, estupros, atentados. A Dea Fernandes também, sobretudo a Dea Fernandes, trabalha muito bem com a questão da cristofobia. Ela é uma valente defensora dos cristãos. Então, os imigrantes, meus amigos, essa aqui é a realidade, não tem como fugir da realidade. Os imigrantes muçulmanos têm feito o diabo na Europa, eles têm feito horrores. Não há como fugir disso, eles têm praticado atos bárbaros. Na virada de 2016, de 2015 para 2016, na Alemanha, dezenas de moças locais foram barbaramente violentadas por massas selvagens, enfim, descontroladas de imigrantes muçulmanos. Isso é um fato. O fato de que isso tipicamente não seja noticiado no Ocidente, ou seja noticiado de uma maneira, enfim, que envolve a colocação de panos quentes, não muda a realidade. Não me interessa que a BBC, por exemplo, seja financiada em boa medida por dinheiro árabe. Não me interessa que várias e várias emissoras europeias, americanas também, Taharush, exatamente, seja financiada por dinheiro árabe. Não interessa que interesses comerciais na Europa já estejam dominados pelos árabes, inclusive na imprensa, que eles têm um poder extraordinário de controlar. O fato é que quando se considera a realidade local, é inequívoco, é inegável que esses muçulmanos
radicados na Europa, sobretudo esses de extração mais recente, têm cometido horrores, e notadamente esses imigrantes vindos do recente conflito na Síria. Uma imigração que, diga-se de passagem, é um tanto suspeita, porque tipicamente o refugiado, propriamente dito, aquele que foge de uma tragédia humanitária, tipicamente ele foge com mulher e filhos. É óbvio, se está acontecendo uma tragédia humanitária, você tenta levar todos os seus para a segurança. Curiosamente, quando se observa a composição demográfica dos ditos imigrantes, se verificará prontamente uma esmagadora maioria de homens jovens. Ou seja, muito provavelmente o que acontece não é propriamente um fenômeno de refugiados, mas um problema de imigrantes econômicos, que diante de uma crise nos seus países de origem vão tentar buscar uma vida mais materialmente próspera na Europa. Sobretudo em se sabendo que na Europa há vários países que praticam o chamado estado de bem-estar social, e muitas vezes um sujeito desse, um imigrante, pode chegar lá, requerer, exigir alguma benesse do Estado, uma mesada, por assim dizer, não obter uma ocupação, não procurar trabalhar, não procurar fazer nada produtivo e simplesmente ficar lá vivendo às custas do Estado. É mais vantajoso, digamos assim, viver do Estado no Ocidente do que no Ocidente rico, né, como a Europa e os Estados Unidos, do que viver do próprio esforço em muitos outros países do mundo. Ok, bom, então nós sabemos isso com relação à atualidade, ao momento atual do Islã. Historicamente, o Islã nasceu, como todos sabem, quando Maomé teria recebido a revelação de Alá pelo anjo Gabriel, né? Revelações que começaram em Meca, mas depois ele fugiu para Medina, a Hégira, né, como todos ouviram falar, e Maomé em Medina seguiu ouvindo as suas revelações, pelo menos assim se diz, revelações divinas que eventualmente vieram a compor o texto do Corão. Bom, a vida de Maomé foi uma vida de violência. Ele começou a carreira dele perpetrando atos de agressão contra tribos rivais. Por exemplo, a tribo Quraysh, que era composta de pessoas de fé judaica. E Maomé lutou duramente contra essa tribo judaica. E toda a expansão do Islã em vida de Maomé e também depois que ele morreu, toda a expansão do Islã, diferentemente do cristianismo, a expansão do Islã se deu basicamente pela espada. Isso é um fato absolutamente inconteste, que enquanto o cristianismo se expandiu essencialmente pela conversão pacífica e pelo proselitismo, pelo trabalho dos missionários, dos quais São Paulo evidentemente foi a primeira grande figura, e ele nos deixou aquelas cartas maravilhosas na Bíblia, cartas aos Romanos, aos Coríntios, etc. O cristianismo se expandiu essencialmente pela obra de missionários. Até mesmo no Novo Mundo, as pessoas costumam dizer que os índios eram convertidos à força, não sei o quê. Tudo isso é uma bobagem sem tamanho. E aliás, a Igreja Católica, diferentemente dos poderes seculares, tipicamente se posicionou a favor dos indígenas, que eles defendiam com muito vigor contra os abusos cometidos pelos governos seculares, como a coroa da Espanha, a coroa de Portugal, da Inglaterra, etc. Então a Igreja, de modo geral, foi um grande amigo, foi uma grande amiga dos povos indígenas. Ok. Uma religião que se expandiu no fio da navalha. Vamos ver mais algumas coisas. Isso é fato. Eu não estou entrando aqui ainda no conteúdo do Alcorão. Eu posso fazer isso logo mais. Pretendo fazer. Mas por enquanto apenas alguns fatos. O Corão se expandiu no fio da navalha.
Nenhuma religião teve uma expansão territorial mais rápida do que o islamismo. E essa expansão territorial se deu por conquistas territoriais realizadas em guerras. A expansão se deu no fio da navalha. Toda a expansão do Islã praticamente se deu dessa forma. E como se sabe, em alguns momentos estiveram perto de tomar a Europa, né? Como ocorreu, por exemplo, na Batalha de Lepanto, a Batalha Aquática de Lepanto, no Mediterrâneo, e algum tempo depois, na famosa Batalha de Viena de 1683, quando felizmente o rei Sobieski, o grande rei católico da Polônia, liderando uma coalizão de estados cristãos, conseguiu deter o avanço muçulmano que estava prestes a conquistar Viena, né? Enfim, Carlos Martel, todo mundo sabe, os muçulmanos conquistaram a Península Ibérica e quase conseguem passar para o outro lado dos Pirineus e conquistar a França toda, não fosse a vitória de Carlos Martel em Poitiers contra o invasor muçulmano. Ok, enquanto invadia esses países, evidentemente os muçulmanos tiveram que lidar com as culturas locais. Em alguns lugares essa convivência foi razoavelmente civilizada, em outros lugares não foi, porque havia a chamada prática da dhimitude. O que é a dhimitude? É a prática segundo a qual os súditos do Islã podem se tornar dhimis. Vejam, o Islã coloca basicamente duas opções às pessoas que pertencem a outras fés, a outras religiões. Se você é, digamos, um animista no interior da África, se você é um pagão, não sei de onde, ou você aceita o Corão, ou você é passado a fio de espada. Ponto. Ou o Corão, ou a religião, ou a morte. Se você, por outro lado, pertence a uma das religiões dos chamados povos do livro, e há 3 povos do livro, os judeus foram os primeiros, os cristãos e os muçulmanos. Se você pertence à religião dos povos do livro, havia uma colher de chá, vamos dizer assim, porque havia uma terceira opção: a conversão, a morte ou a aceitação de pagar um alto tributo ao Islã, um tributo altíssimo, extorsivo, que populações judias e cristãs eram forçadas a pagar aos muçulmanos, para poderem continuar praticando sua fé escondidinho, discretamente. Então não pensem, aquela narrativa de que a vida dos cristãos e judeus, etc., sob os muçulmanos foi uma vida muito pacífica, sossegada, tranquila. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Sempre foi uma vida difícil, sempre foi uma vida, isso está bem estabelecido, sempre foi uma vida com fortes restrições, enfim, com muito controle, etc. O que mais? Escravidão. O islamismo praticou a escravidão muito antes do que os ocidentais o fizeram. O tráfico de escravos no Atlântico, que foi feito, evidentemente todo mundo sabe, escravos africanos foram enviados às colônias nas Américas, Estados Unidos, Canadá, México, enfim, o Brasil provavelmente foi o país que mais recebeu escravos, etc. Daqui a pouco eu respondo, Daniel. A pergunta está aí um tempão, daqui a pouco eu vou ver. O Islã praticou a escravidão antes, por mais tempo e de forma mais brutal do que o Ocidente, incomparavelmente mais brutal, porque as mulheres escravizadas eram tipicamente entregues à prostituição e os meninos escravizados eram forçados a se tornarem eunucos, ou às vezes escravos sexuais dos senhores que praticavam, digamos assim, uma forma de pederastia desses meninos escravizados.
Essa prática bárbara da escravização com castração, escravização com castração dos escravos capturados e toda sorte de maltratos, de uma brutalidade indizível, isso ocorreu no Islã muito antes que acontecesse no Ocidente, envolvendo um número maior de pessoas. E notem bem, o Ocidente, não querendo evidentemente defender a escravidão no Ocidente, mas no Ocidente surgiu um movimento humanitário liderado sobretudo por membros da igreja cristã. No caso da Inglaterra, a figura decisiva foi o bispo anglicano William Wilberforce, que foi um grande cruzado da libertação dos escravos. E depois que a Inglaterra aboliu a escravidão, ele exerceu uma forte influência para que as outras potências também o fizessem, como se sabe. Se por um lado é verdade que o Ocidente praticou a escravidão, também é verdade que o Ocidente, em larga medida, motivado por valores cristãos, foi também a primeira civilização que aboliu a escravidão. Enquanto que as outras civilizações, quando aboliram a escravidão, o fizeram sob o influxo, sob o poder do Ocidente. E vale dizer aqui que a escravidão ainda existe no interior da África, praticada por senhores muçulmanos. Ainda existe escravidão moderna no Sudão, no Congo, etc. E é um fenômeno tipicamente muçulmano. Naturalmente ninguém vai falar disso, né? Porque a correção política proíbe certas coisas. Então vejam, o presente do Islã é altamente difícil, problemático, complicado, e enfim, tem várias coisas que não tem como a gente aceitar. E o passado do Islã também foi, sob inúmeros aspectos, terrível, tenebroso. Aí surge uma questão, alguém poderia dizer: mas isso é distorção. Aí fica um problema semelhante ao deturpar o Marx. Meu Deus do céu! Durante séculos e séculos e séculos ninguém acerta a interpretação. O Islã não começou a ser brutal há 3 décadas atrás. O Islã sempre foi brutal. Quer dizer, ninguém acertou essa interpretação? É pouco plausível, né? É bem pouco plausível. Bom, eu não sou um erudito corânico. Eu não leio árabe, eu jamais vou aprender a ler árabe. O Corão é escrito em árabe clássico, que nem é falado mais, é um árabe, digamos assim, muito mais difícil do que o árabe cotidiano, segundo se diz. Uma língua extremamente difícil. Tem um rapaz no meu Facebook, o Mauro Silva Kruk, que estuda línguas semitas. Qualquer dia desse ele aparece aí traduzindo o Corão do árabe para o português, uma tradução nova. E algumas pessoas dizem que não é bem assim. Se você for interpretar direitinho, você vai ver que a religião em si não é violenta, mas que algumas pessoas a deturparam, a interpretaram mal, etc, etc, etc. Bom, no que toca a essa questão, o mínimo que se pode dizer é que há enormes controvérsias. Se por um lado há certos estudiosos que dizem que o Corão, não só o Corão, mas também os chamados Hadith. O que são os Hadith? São textos que no mundo islâmico têm quase o mesmo prestígio que o Corão. Os Hadith são os que são muito mais volumosos do que o Corão. O Corão é um livro relativamente curto, não é nada de muito extenso. Os Hadith são uma coleção extensa, volumosa, dos ditos e feitos atribuídos ao profeta Maomé. Então, as principais autoridades para a fé muçulmana são o Corão por um lado e os Hadith pelo outro. Tanto o Corão como o Hadith têm passagens simplesmente pavorosas. Por exemplo, há uma passagem no Hadith famoso em que se diz o seguinte: o dia do juízo final não chegará até que o último judeu, algo mais ou menos assim, não tenho de memória, até que o último judeu se esconda atrás de uma pedra e a pedra dirá
ao muçulmano: muçulmano, venha aqui atrás de mim, aqui está escondido um judeu, venha matá-lo. Está lá, nos Hades. Sim, a taquia é a crença na mentira a serviço da religião. E é uma crença oficial do Islã. A crença de que é justo mentir, sobretudo para pessoas de outras religiões, a serviço da expansão e do crescimento do Islã mundo afora. Vejam, o Islã é uma religião eminentemente expansionista, é da própria natureza. O Islã divide o mundo em dois domínios: o mundo do Islã e o mundo dos infiéis. Esqueci a expressão agora. Esqueci agora, perdão. Mas existe dois nomes: para o mundo já muçulmano e para o mundo dos infiéis. O mundo dos infiéis, para eles, é considerado um mundo de trevas, e cujo destino é ser tomado pelo Islã um dia. Veja, o cristianismo também tenta se expandir, é verdade, mas o cristianismo não impõe a religião. Em nenhum lugar se diz que o cristianismo tem que tomar o mundo todo. Jesus Cristo apenas mandou os apóstolos fazerem conversos, evidentemente no maior número possível, mas não há nenhuma injunção, nenhuma ordem no sentido de que o mundo todo tenha que ser cristianizado, que o mundo todo tenha que aceitar o cristianismo. Simplesmente não há. Ou seja, o cristianismo é compatível com a possibilidade de que não cristãos perseverem na sua recusa em se tornarem cristãos. Que consequências isso pode ter do ponto de vista escatológico, etc., é outra discussão. Mas o cristianismo aceita a existência de não cristãos. Enquanto que o Corão, notadamente na famosa Sura 939, se não me engano, está lá dito com todas as letras, é a sura mais violenta é 9:30, eu teria que checar agora, mas é uma das suras do capítulo 9, que é o capítulo mais violento do Corão. Uma das suras do Corão diz que a hora do juízo não chegará até que todos os povos do livro tenham se convertido ao Islã, ou que paguem o imposto com submissão. Está lá com todas as letras. O mundo todo é comandado a se tornar islâmico. Agora, você pode dizer: não, peraí, Rodrigo, veja bem, você não é um estudioso corânico, você não é especialista em nada disso. Não sou mesmo, não sou especialista em nada disso. Porém, vale dizer o seguinte: se por um lado há aqueles intérpretes, digamos assim, bonzinhos do Corão, aqueles intérpretes bonzinhos que dizem: não é assim. Também há intérpretes, Robert Spencer é um desses casos, segundo os quais, se você ler o Corão em árabe, você vai ver ele mais violento ainda. Existe essa vertente, é bom que se saiba disso. Não é, digamos assim, a questão, entenda o contexto e sabendo a língua original, você terá uma interpretação menos violenta, menos dura. Não é bem assim. Porque há uma vertente de intérpretes que diz exatamente o oposto. Se você souber ler em árabe, conhecer aquelas raízes triconsonantais que várias palavras têm em comum, etc., como ocorre no hebreu também, e tudo mais, se você souber ler em árabe, e conhecendo o contexto da época, segundo alguns autores, o texto se apresentará mais violento ainda. Bom, mas aí surge outro problema. Uma pessoa pode dizer: Rodrigo, você está sendo muito simplista. Se por um lado é verdade que há versos violentos no Corão, também é verdade que há versos suaves, há versos que parecem empregar, digamos assim, uma atitude delicada, suave, tolerante, etc., para com o restante do mundo contemporâneo, desde o surgimento do Corão. Ocorre o seguinte: hoje se sabe que os versos mais amenos, os versos mais delicados do Corão, foram escritos no período em que Maomé estava em Meca. Os versos
mais suaves, os versos menos violentos ou não violentos do Corão foram tipicamente escritos quando Maomé estava em Meca, quando ele tinha pouco poder político, quando ele ainda não era Maomé, digamos assim. Pois bem, Maomé foi para Medina e eventualmente ele lançou a conquista que veio a tomar tudo aquilo, certo? No período de Medina foram compostos outros tantos versos para o Corão. E o que se observa, vários autores mencionam isso, a Hirsi Ali, por exemplo, menciona. No período de Medina, os versos são incomparavelmente mais duros, mais violentos, mais severos. Aí você pode pensar o seguinte, peraí, mas aí nesse caso se tem alguns versos mais amenos e outros mais severos, quais prevalecem? Aí entra em jogo uma doutrina de teologia corânica que é a chamada doutrina da abrogação. No que consiste a doutrina da abrogação? A doutrina da abrogação consiste na crença, e ela é corrente. É uma doutrina que não apenas foi usada no passado, mas segue em pleno vigor. Os versos mais novos do Corão, quando entram em conflito com versos anteriores, os anulam, os cancelam, os abrogam. É uma doutrina oficial da teologia corânica. Ora, os versos mais duros, os versos mais violentos, os versos do período de Medina, foram escritos depois. Então, por definição, eles cancelam aqueles versos mais antigos, mais suaves, escritos no período de Meca. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso é doutrina oficial da teologia corânica. Eles praticam isso como norma de interpretação do Corão. Os versos mais antigos cancelam os versos mais novos cancelam os versos mais antigos. Ora, não por acaso os versos mais novos são os mais violentos. São os mais violentos. Então, em princípio, os versos que estão em vigor são os mais violentos. Isso para falar no Corão, mas sem mencionar os chamados hadith, que muitas vezes são tão violentos quanto o Corão, ou até muito mais. Eu mencionei um famoso hadith que diz que se um judeu se esconder atrás de uma pedra, a pedra terá a obrigação de dizer para o muçulmano: muçulmano, vem aqui atrás de mim e matar esse judeu. Bom, eu pessoalmente, diante de tudo que foi dito até aqui, diante dessa evidência de certos versos extremamente violentos, eu me inclino a pensar que o Islã não apenas vive um momento de violência, mas que o Islã seria inerentemente violento. É a minha tendência pessoal de achar que não apenas é circunstancialmente violento, mas que é inerentemente violento. Ora, nem todo mundo concorda com isso. Tudo bem. Nem todo mundo concorda com isso. Algumas pessoas poderiam dizer que sim, é possível interpretar o Corão de uma forma extremamente severa, dura, etc., mas que haveria interpretações alternativas. Por exemplo, segundo alguns, o conceito de jihad não é propriamente uma chamada à ação armada, mas seria, em vez disso, uma chamada para uma luta espiritual. Não uma luta marcial, em que você vai degolar o seu adversário ou coisa do gênero, mas uma luta espiritual. Uma luta contra os seus próprios demônios, vamos dizer assim. Tudo bem, eu não vou entrar em nada disso. Até porque não faz diferença. Por que não faz diferença? Notem. Suponha que o Corão seja bonzinho. Que aquelas pessoas que interpretam o Corão como sendo essencialmente pacífico, mas erroneamente interpretado por umas tantas pessoas, suponha que o Corão seja de fato pacífico. Que aqueles que interpretam o Corão como um texto de paz estejam corretos. Ora, meus amigos, na prática isso não faz a menor diferença. Porque, atualmente, entre os intérpretes credenciados do Corão,
entre os clérigos que interpretam. Sim, é a interpretação da Ayaan Hirsi Ali, é verdade. E eu acho que ela está certa, mas eu estou dando uma colher de chá para o outro lado. Supondo que o Corão seja passível de uma leitura suavizante, digamos assim, mesmo que seja correta, o fato é o seguinte: como é que os teólogos, 99%, a esmagadora maioria do pensamento teológico muçulmano, interpreta o Corão presentemente? Interpreta o Corão nas linhas mais duras, severas e violentas possíveis. E são essas pessoas que são as formadoras, as grandes formadoras de opinião no mundo muçulmano. Tanto entre os xiitas, que são, digamos assim, uma coisa que caracteriza os xiitas, além daquela questão de Ali, o genro do profeta, etc., enfim, certas diferenças em relação à sucessão do profeta, à escatologia. Os xiitas falam no 12º imã escondido, etc. Enfim, há diferenças teológicas entre os xiitas e os sunitas, que são a ampla maioria. Os sunitas são a ampla maioria. Mas uma coisa que vale notar é o seguinte: os xiitas são muito mais organizados. Os xiitas são um ramo... eu vou tratar disso, essa questão do Corão como código legal. Os xiitas são um ramo do islamismo que é muito mais hierarquizado, em termos de quem manda em quem é o clérigo que tem mais importância do que o outro, etc. No caso dos sunitas, esse poder, essa influência clerical dos imãs, dos intérpretes, etc., é mais disseminada. Não existe uma hierarquia tão nítida. Mal comparando, é um pouco como o catolicismo, que é mais hierarquizado, e o protestantismo, que é menos hierarquizado. Uma comparação grosseira só para ficar clara a ideia. Seja como for, entre os xiitas, fortemente hierarquizados, prevalece uma interpretação duríssima do Corão. E como um amigo está dizendo aí, como um amigo acabou de notar, o Corão, e em conjunção com os Hadith, etc., é muito mais do que apenas um livro religioso. Inclusive, como o professor Olavo costuma dizer, é um código civil. Enfim, os textos muçulmanos, tomados em sua totalidade, são um código que pretende regular toda a vida social. Não apenas a vida religiosa, não apenas as crenças religiosas, mas toda a vida social. No Ocidente, tal como nós conhecemos, basicamente o sujeito é livre para fazer tudo que não esteja proibido. Ora, no Islã é o contrário. Você é proibido de fazer tudo que não seja expressamente permitido. Ou seja, a filosofia é exatamente oposta. Porque a religião muçulmana se constituiu claramente como um corpo de crenças totalitário, que pretende não só controlar toda a vida religiosa do indivíduo, como também sua vida civil. Ok? E é assim que ele é interpretado, de modo geral, por esses teólogos. E entre os sunitas também, apesar das diferenças, nós sabemos que prevalecem, pense nas madraças, as famosas madraças, por exemplo, do Paquistão, onde tantos e tantos e tantos, não só muçulmanos, mas muitas vezes estrangeiros, foram radicalizados. Foram compelidos a praticar atos pavorosos de terrorismo em nome do Islã. A alta cúpula, as pessoas que têm a prerrogativa de interpretar os textos sagrados e de, com base nisso, ditar como os outros devem proceder, ou seja, os formadores de opinião, interpretam o Corão da forma mais dura possível. Aí digamos que um estudioso ocidental diga: não, mas essa não é a interpretação correta. Que seja, de um ponto de vista prático, que diferença faz? O filósofo americano William James dizia o seguinte: uma diferença que não faz diferença não é uma diferença verdadeira. Toda genuína diferença faz diferença. Ora, quando não faz diferença nenhuma,
Se o Corão é bonzinho, mas interpretaram mal, ou se o Corão é malvado, mas interpretam mal, dá no mesmo. Na prática, pragmaticamente falando, do ponto de vista de quem é afetado pela adoção daquele sistema de crenças, visto que ele é universalmente interpretado pela quase totalidade dos formadores de opinião do mundo muçulmano, numa leitura dura, severa, que diferença faz se porventura os intérpretes suavizantes, vamos dizer assim, estiverem corretos? O que eu não creio que esteja, mas mesmo que estivessem, não faz a menor diferença. Então eu creio sim, que há uma relação entre o conteúdo do Corão e as práticas muçulmanas, como a expansão territorial, como a jihad e mesmo como o terrorismo. Nem todo mundo pensa dessa forma. Algumas pessoas, a Daniele mencionou os salafistas, etc. Algumas pessoas põem ênfase, digamos assim, no que aconteceu no mundo islâmico no fim dos anos 50, começo dos anos 60, quando houve uma espécie de revival islâmico, né? Aqui são importantes figuras como o fundador da Irmandade Muçulmana e, sobretudo, Sayyid Qutb, né? Quem foi Sayyid Qutb? Sayyid Qutb foi um camarada islâmico, um muçulmano absolutamente convicto. Teve uma temporada de estudos nos Estados Unidos. Na Califórnia, por exemplo, ele passou um tempo. E em alguns países da Europa, salvo engano. E ele ficou escandalizado com aquilo que ele julgou a decadência moral do Ocidente, sobretudo no terreno sexual. Ficou escandalizado com a licenciosidade, com o que ele via como a licenciosidade do Ocidente. E para muitos, por exemplo, Paulo Enéas, creio eu que ele defende essa visão, que um divisor de águas para o moderno terrorismo islâmico tenha sido a ação desses intérpretes do revival, né, os wahhabitas, os salafitas, etc. Gente que modernamente defende uma interpretação absolutamente dura e estrita do Corão. Ora, quer haja continuidade com o passado do Islã, que foi, como a gente viu, cheio de episódios profundamente violentos e tenebrosos, quer haja muita inovação na figura de intelectuais como Qutb, Banna, etc., o fato é que essas pessoas se apresentavam como intérpretes da tradição religiosa muçulmana. E eles interpretam o Corão da forma mais dura possível. E é essa interpretação que move a violência de fundo religioso muçulmano. Aliás, uma coisa que eu esqueci de mencionar é o seguinte, o Islã talvez seja a única religião em que a apostasia é crime. Se um sujeito abandona o Islã, ele é passível de ser submetido à morte. Pena de morte para apostasia, para o abandono da fé. Ok, o que mais eu gostaria de dizer? Aliás, várias coisas. Eu estou com medo aqui de passar 3 horas aqui, porque está me vindo um bocado de coisa aqui à cabeça e tal. Bom, a imigração islâmica. Todo mundo sabe, se não sabe deveria saber, que a esquerda ocidental, muito particularmente os círculos globalistas, tem uma espécie de aliança de conveniência com o Islã, mediante a qual, visto que o inimigo comum é o mesmo, o mundo ocidental e cristão, a civilização ocidental, essa aliança tácita dos globalistas da esquerda mundial com o Islã, embora eles divergem em muitas coisas, por exemplo, a questão dos gays e minorias, etc., que obviamente todo mundo sabe que são oprimidos no Islã e defendidos pela esquerda ocidental. Apesar dessas divergências pontuais, o globalismo, o esquerdismo internacional de forma geral, tem indiscutivelmente com o Islã um aliado de ocasião para a tarefa conjunta de solapar a civilização ocidental, e eles estão correndo o risco de fazer isso. O professor Olavo salienta outro aspecto, que é a importância das sociedades esotéricas.
ele argumenta, com o brilho costumeiro, que as sociedades esotéricas, as famosas tarikas, sociedades místicas, esotéricas, etc., chegaram ao Ocidente muito antes do povão, digamos assim. Conquistaram a mente de um grande número de intelectuais do Ocidente. Um grande número de intelectuais. É famoso o papel do escritor francês René Guénon nesse processo. Entre outros, como Chuon, etc. Que basicamente foram, de certa forma, agentes do Islã na Europa, né? Por meio da ação dessas sociedades secretas. Ora, segundo o professor Olavo, essa conquista da intelectualidade, que em grande parte se integrou, muitos membros da intelectualidade europeia se integraram a círculos místicos, a círculos místicos secretos, esotéricos, né? Inclusive se sabe hoje que o príncipe Charles, a rainha não sei, parece que a rainha, eu acho que não, sinceramente eu acho que a rainha não, mas o príncipe Charles é indiscutível que o príncipe Charles, sim, a Síria era cristã, o Afeganistão era budista, tudo isso é verdade. O Islã chegou, um amigo ali está comentando, o Islã chegou em todos esses lugares e conquistou pela força da espada. O príncipe Charles é sabido que ele é membro de uma tarika, mas provavelmente ele não manda muito não. Deve ter gente mais graúda que manda muito mais do que ele nisso. E segundo certos autores, o professor Olavo de Carvalho é um exemplo notável disso, essa conquista no plano intelectual, por meio das sociedades secretas, foi um dos fatores decisivos para preparar o terreno para que a imigração islâmica em massa, já não de intelectuais, já não de grandes pensadores, mas, digamos assim, do povão, estivesse preparada antecipadamente. Junte-se a isso a aliança de ocasião do globalismo com a esquerda, da esquerda mundial com o Islã, visto que ambos têm na sociedade ocidental um inimigo em comum. A esquerda sempre foi contra o cristianismo. Sempre foi contra o cristianismo. Todo mundo sabe. Não é desde Marx, não. É desde os gnósticos, em última análise. Desde os gnósticos a esquerda foi contra o cristianismo. O autêntico cristianismo ortodoxo. Passando por aquelas seitas de malucos, os taboritas e os não sei o que, os discípulos de Thomas Münster, e aquele pessoal todo, os milenaristas, bando de herege, tudo herege. Herege da pior espécie, não vou defender esse pessoal não. Aquelas seitas albigenses, cátaras, o escambau. Ora, aquele pessoal já tinha uma grande aversão à ortodoxia católica. Esse sentimento anticatólico perseverou no iluminismo. O iluminismo é visceralmente anticristão e anticatólico. E na Revolução Francesa nem se fala, ali foi um massacre. Como se sabe, os meses tiveram seus nomes trocados, né? Por nomes que não tinham nada a ver com o cristianismo, nem com a tradição ocidental. Tanto que Marx escreveu um livrinho chamado 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Criou-se esse mês aí com o nome maluco de Brumário, né? Robespierre fundou uma espécie de igreja pagã, a deusa razão. Enfim, eles eram profundamente anticristãos, em teoria e na prática também. Porque foi uma época que morreram milhares e milhares e milhares de padres e freiras católicos. Os protestantes também foram perseguidos naturalmente. Não tanto na França, porque a França é um país, ou era na época, um país fundamentalmente católico. Então, o horror visceral da esquerda ao cristianismo é um fato que existe e já está bem consolidado há séculos. A rigor, muito antes de Marx. Muito antes de Marx. Marx dá uma roupagem que é aquela com a qual a gente está mais familiarizado de uns tempos a essa parte. Quando começou essa história toda de revolução comunista, bababá, dessa baboseira toda. Pois bem,
sobretudo no século passado, a esquerda mundial, seja do marxismo, digamos, clássico, associado a figuras como Marx, Lenin, Stalin, Che Guevara, Fidel, etc., seja as chamadas figuras do marxismo cultural, aspas, bonzinho, que envolve figuras como Antônio Gramsci, ou o pessoal da escola de Frankfurt, aquela coisa toda, né? Horkheimer, Adorno, Marcuse, que era um depravado. Marcuse era um depravado, quem não souber fique sabendo. Ele era a favor da putaria, basicamente, né? Que ele chamava de sexualidade polimórfica. Sexualidade polimórfica, veja que nome chique para putaria. Mas era, né? Era isso, basicamente. Esse pessoal também era profundamente anti-ocidental e profundamente anticatólico, anticristão, etc. Contrários aos valores da nossa civilização. Claramente contrários. Lukács chegou a dizer, num momento de absoluta insanidade, quem vai nos salvar da civilização ocidental? Hoje a gente está dizendo quem é que vai salvar a civilização ocidental, quem vai salvar a civilização ocidental. Ele dizia quem vai nos salvar da civilização ocidental, como se a civilização ocidental fosse um mal terrível, quando na realidade foi evidentemente a civilização mais próspera, a civilização que legou mais conquistas benignas para a humanidade: direitos humanos, liberdades diversas, os direitos do homem, enfim. E tudo isso com uma fortíssima raiz cristã, inegavelmente. Mas eu fiz essa digressão sobre a esquerda para deixar claro que a esquerda sempre foi anticristã. E anti-judaísmo também, enfim, o mundo judaico-cristão. Consequentemente, foi a coisa mais natural do mundo que essa esquerda anticristã, anti-civilização ocidental, fizesse uma aliança de conveniência com o mundo islâmico. Como isso se deu, o quanto se deveu às sociedades secretas, quanto se deveu à ajuda soviética. Hoje se sabe, por exemplo, que os soviéticos, pela KGB, financiaram o terrorismo da OLP. Isso hoje a carreira de Yasser Arafat no terrorismo começou com o apoio soviético, hoje isso se sabe. Enfim, o quanto, o peso relativo de cada um dos fatores é o que pode ser questionado, mas que a esquerda mantém uma aliança espúria, vergonhosa com o Islã, destinada a solapar a civilização ocidental e cristã, é absolutamente inquestionável. É flagrante, claro, líquido e certo. Ok, bom, na Europa a situação praticamente já foi para o brejo, né? Independente de terrorismo, na Europa a simples reprodução física dos casais de religião muçulmana lá radicados, que é altíssima, eles costumam ter 4, 5, 6, 7, 8 filhos, enquanto que o europeu nativo mal consegue ter 2. Em geral tem 1. Quando tem 2 é uma maravilha. E a demografia ensina que você precisa ter no mínimo uma taxa de 2,1%. Claro, isso é uma abstração, evidentemente, porque não existe 0,1 filho. Mas na média é preciso que cada casal tenha uma prole de 2,1 filho para que uma civilização se mantenha. Quando cai abaixo disso, a civilização caminha para o colapso. Na Europa, numericamente, aquilo ali se mantém porque os imigrantes se reproduzem a taxas muito maiores. E pelo andar da carruagem, daqui a algumas décadas, aquilo ali vai ser Eurábia. Não vai mais ser Europa como nós conhecemos, vai ser Eurábia. E previsivelmente tradições ocidentais tão veneráveis como o voto, como a defesa das minorias, como todas as conquistas que foram conseguidas na luta contra o racismo, contra a escravidão, enfim, tudo que o Ocidente conquistou estará seriamente ameaçado por uma cultura que, a rigor, não tem, digamos assim, uma encarnação genuinamente democrática, países que valorizem de fato os direitos humanos, etc. Então a situação na Europa é gravíssima. Eu pessoalmente, se tiver algum simpatizante aqui, tiver algum filo muçulmano assistindo,
provavelmente vai ficar com raiva de mim, mas eu pessoalmente penso que a Europa só se salvará se ela começar a expulsar a gente. Se a Cláudia Wild vier a ver isso depois, eu creio que ela concordará comigo. Eu penso que só se salvará se começar a expulsar a gente, da forma mais humanitária possível, evidentemente, mas a persistirem lá as 30, 50 anos, exatamente, talvez antes, para se tornar islâmico, a persistirem as atuais taxas, tá? Veja, quem percebeu isso claramente foi Muammar Gaddafi, que era um monstro, que era um assassino, que ordenou a derrubada daquele avião sobre a Escócia, em cima da cidade de Lockerbie, na Escócia. Mas Muammar Gaddafi, num momento de sanidade, de sensatez, ele disse: nós não precisamos de terrorismo nenhum, os úteros das mulheres muçulmanas vão conquistar a Europa toda pra gente. Muammar Gaddafi disse isso. Os úteros. Então para quê? Para que investir no terrorismo se daqui a 50 anos a simples reprodução física dessas mulheres em famílias muçulmanas, que têm muitos e muitos filhos, pode assegurar que o continente basicamente deixe de ser judaico-cristão e se torne muçulmano, como aconteceu com outros países. Durante séculos, o que hoje é o Egito pertenceu à cristandade, o que hoje é a Líbia pertenceu à cristandade. Santo Agostinho, como se sabe, nasceu numa cidadezinha no norte da África, que na época dele era solidamente cristã. Eventualmente os muçulmanos tomaram tudo aquilo. A Turquia já foi cristã. A Turquia já foi totalmente cristã. Lembre-se das cartas de São Paulo, as cartas aos Tessalonicenses, não sei o que. Algumas daquelas comunidades ficavam do lado, a carta aos Éfesos, aos Efésios. Éfeso não é na Grécia, Éfeso é do outro lado, é do lado da Turquia. Era uma região de fala grega, evidentemente, mas era uma região no que hoje é a Turquia. E foi conquistada para o cristianismo. Por falar em conquistar para o cristianismo, meu Deus do céu, eu acho que eu vou passar a ficar falando 3 horas aqui, porque me vem a cada momento uma coisa nova para dizer. Lá no debate com Latuf, ele usou o argumento de que o Novo Testamento também é extremamente violento. Olha, de fato, há passagens muito violentas no Antigo Testamento, muito especialmente quando se ordena, o Deus do Antigo Testamento ordena a Josué, né? O Deus do Antigo Testamento ordena a Josué que conquiste várias cidades da Cananeia, né? Que na época não era ocupada ainda pelos judeus, para que aquilo ali, enfim, se tornasse a terra prometida dos judeus, a terra que fora prometida por Deus a Abraão. Muitos e muitos, enfim, centenas de anos antes. Ok. E de fato há passagens chocantes em que o Deus do Novo Testamento ordena que sejam mortos os que sejam... Depois eu vou ler todos os comentários. Um amigo aí está dizendo que esteve em Éfeso e Esmirna, na Turquia. Eram cidades cristãs, certamente. Há passagens lá em que se ordena na Bíblia. A Bíblia aquela parte, né? Acaba o Pentateuco, aí começa Josué e tal, enfim. Tem passagens realmente chocantes, que deveriam ser passadas a fio de espada. Uns povos com os nomes esquisitos, os Jaboritas, os Taboritas, os Jabuzitas, como é, meu Deus do céu? Os Hititas e não sei o que, vários povos assim com o nome acabando em Ita. Bom, notem, porém, o seguinte: de fato é terrível, é chocante, etc. Mas, primeiro, o Novo Testamento não tem nada disso. E o cristianismo, evidentemente, decorre da nova aliança firmada por Jesus Cristo e a nós revelada no Novo Testamento. Mas, mesmo desconsiderando o Novo Testamento, que é um livro inteiramente pacífico, e mesmo considerando essas passagens chocantes da Bíblia hebraica, que para nós é basicamente o Antigo Testamento,
Note-se o seguinte: Deus, por suas razões, seja lá quais fossem, ele de fato ordena o extermínio de certos povos. Mas ele ordena o extermínio de certos povos específicos, em contextos específicos, por uma razão específica, qual seja a de que os judeus deveriam vir a ocupar aquela terra. Já no capítulo 9 do Corão, na Sura 9, quando a Sura 9 diz que o dia do juízo não chegará até que todos os povos do livro, vale dizer, judeus e cristãos, se submetam ao Islã e aceitem o Islã ou paguem o imposto de boa vontade. Quando isso é dito no Novo Testamento, notem, é algo no Corão, é algo que vale para todo sempre. É um comando em aberto, não é um comando que, ao contrário do comando do Deus do Antigo Testamento, que por terrível que possa ser, se dirige a Josué num momento específico, contra povos específicos e por uma razão específica e temporariamente. A famosa Sura do capítulo 9, Sura é capítulo, não tem o verso é especificado depois. Se não me engano é 9:35, não me lembro agora, tenho que checar isso. A famosa Sura diz que permanece aberta atemporalmente, exatamente isso, permanece em aberto de forma atemporal, ou seja, para enquanto existir mundo terreno, permanece aberto para os muçulmanos a obrigação solene de tomar, de converter os infiéis à força ou matá-los, no caso dos pagãos, ou no caso dos povos do livro, cristãos e judeus, surge uma terceira opção, que é, para os pagãos é apenas a morte ou a conversão. Para os cristãos e judeus surge a terceira opção do pagamento da jizya. A jizya era um imposto extorsivo que os muçulmanos cobravam a jizya aos povos do livro. E era um imposto alto, era um imposto difícil, e os povos, os judeus e os cristãos em terras muçulmanas tinham muita dificuldade para pagar esse imposto. Mas vejam essa diferença fundamental. O comando dado a Josué, quando há todos aqueles episódios da derrubada das muralhas de Jericó, etc. e tal, e o Deus bíblico manda passar um bocado de gente a fio de espada, etc. É terrível, sim, é chocante, mas é um comando específico, numa circunstância específica, com uma duração de tempo específica. Seja quais forem as razões que o Deus do Antigo Testamento tenha tido para isso, é um comando que já se encerrou. Ao passo que o comando que todo muçulmano tem de converter pela força, ou a conversão propriamente, ou o pagamento do imposto, ou a morte, esse comando que ainda vigora para todo muçulmano é um comando que permanece e que está em aberto. Portanto, ele vale atemporalmente. Notem bem, Ocidente não é uma área geográfica, não é essa a maneira correta de interpretar o Ocidente. O Ocidente também não é uma raça. O Ocidente é uma ideia, é uma concepção, é uma visão de mundo. Tem um autor chamado Anthony Esolen, tem um livro extraordinário chamado Politically Incorrect Guide to Western Civilization. Ele diz o seguinte: ele gostaria que o Ocidente perseverasse, se mantivesse na Europa, por razões óbvias, nos Estados Unidos, etc. Mas se o Ocidente, como conceito, como ideia, como, enfim, uma conquista civilizacional, tiver que se manter na África Negra, na Indonésia, ou, enfim, que seja, importante é que se mantenha. Então o Ocidente é basicamente uma ideia, uma concepção de mundo.
que nós devemos preservar a todo custo e acabar com essa pataquada multiculturalista, politicamente correta, de que todas as civilizações são equivalentes. Não são. Algumas civilizações são patentemente superiores a outras. É evidente que são. Basta comparar. Por exemplo, a Índia tem coisas notáveis, sem dúvida que a Índia a Índia tem uma tradição artística notável, a Índia tem muitas coisas verdadeiramente admiráveis. Mas não é menos verdadeiro que entre os indianos havia uma prática chamada suti, ou suti, não sei como é que se pronuncia, que consistia no seguinte: quando morria um sujeito, a viúva era imolada, era queimada na mesma pira que o recém-falecido. Olha que gracinha. O sujeito morre e a viúva tem que ir junto. Você vai dizer que isso é uma civilização que está no mesmo pé de igualdade que a nossa? A cristã? Felizmente o Império Britânico foi lá e proibiu. E acabou, creio eu, que a prática tenha sido extinta. O que fez o cristianismo pelo mundo? Pouca coisa, gente, pouca coisa. O cristianismo simplesmente, acabou com o infanticídio no mundo pagão. Acabou com as lutas de gladiadores. O cristianismo colocou um verdadeiro estigma sobre a prática do suicídio, que antes era vista com favorecimento, com apreço entre os pagãos. O suicídio, por exemplo, era altamente louvado entre os estoicos, que foram filósofos importantes, primeiro na Grécia e depois em Roma. Os estoicos viam o suicídio como uma saída honrosa para os problemas da vida. O corpo de pensamento, o sistema de pensamento que pôs um estigma na prática do suicídio foi o cristianismo. O cristianismo, portanto, lutou contra o suicídio. O cristianismo lutou contra o infanticídio. O cristianismo lutou contra o aborto. O cristianismo, diga-se o que se disser, diga à esquerda a besteira que queira dizer, o cristianismo melhorou imensamente a condição das mulheres. Depois do advento do cristianismo, as mulheres passaram a ser tratadas com mais dignidade do que em qualquer outra parte do mundo. Aí alguém pode dizer, não, mas elas ainda eram submissas, enfim, elas ainda eram uma coisa precária. Sim, não estou dizendo que fosse perfeito, não, mas esses juízos devem ser feitos comparativamente. Com o advento do cristianismo, a condição das mulheres, por mais que ainda não fosse o que veio a ser depois, melhorou imensamente se comparada a de outras civilizações. Então o cristianismo melhorou a situação das mulheres, o cristianismo melhorou a situação dos escravos, o cristianismo foi vital para a abolição da escravatura, o cristianismo acabou com o infanticídio praticamente no mundo antigo, o cristianismo colocou um estigma sobre o suicídio, o cristianismo acabou com a luta de gladiadores. Pouca coisa o cristianismo fez pela gente, pouca coisa. O cristianismo, o que mais? Ao contrário do que se diz, não há nenhuma, digamos assim, nenhuma incompatibilidade entre o cristianismo e a racionalidade e a ciência. Pelo contrário, muitas pessoas dizem que, por exemplo, a escolástica de São Tomás, etc., aquele sistema colossal de pensamento racionalista, teve um papel fundamental para preparar o terreno para a ciência ocidental que veio a se desenvolver depois. O cristianismo fundou as primeiras universidades. Na Lua existe um número enorme de crateras com nomes de padres jesuítas. Claro que o esquerdinha não vai dizer isso para você. Foi na civilização ocidental de fundo cristão. Ricardo não, Rodrigo, mas obrigado. Ah não, o comentário foi para o Ricardo Lira, meu amigo. Tudo bem. Foi na sociedade ocidental de fundo cristão, de base cristã, que se arraigou o conceito de direitos humanos. E por aí vai, claro. Como o Papa Bento XVI disse certa vez, os fundamentos da nossa civilização são a Grécia, Roma
e Jerusalém. Não quer dizer que tenha sido só o cristianismo. Vale dizer que não quer dizer que tenha sido só Jerusalém. Mas eu me atrevo a dizer que desses três componentes foi possivelmente o mais importante. E de qualquer forma foi um componente indispensável. Até mesmo o sistema capitalista, enfim, a livre iniciativa foi teorizada por religiosos em Salamanca, por exemplo, na Espanha, muito antes de Adam Smith, muito antes. A teoria subjetiva dos preços, que desmente aquela baboseira de mais-valia, de teoria do valor-trabalho de Karl Marx, por exemplo, já era conhecida entre religiosos precursores do pensamento econômico na Idade Média. E por aí vai. Tem um livro sobre isso, tem um livro de Tom Woods, tem um livro de Alvin Schmidt, tem um livro de Dinesh D'Souza, tem vários livros sobre isso. Tem o livro de Diane Moczar, As 7 Mentiras que Contam sobre a Igreja Católica, em que ela destrói todo esse negócio. A Inquisição não foi metade, não foi um décimo do que se diz. As cruzadas, por sua vez, foram absolutamente legítimas e travadas estritamente em autodefesa. Mas seja como for, não é minha pretensão aqui dizer que a civilização ocidental não tenha pecados, porque obviamente tem. Mas claramente foi a melhor civilização já produzida. E ela tem como base, ou pelo menos como uma de suas bases, e eu diria mais importante, a religião cristã. Tragicamente, o continente europeu tem se descristianizado. Aí às vezes eu digo assim, eu brinco, né, ora, você em última análise só consegue deter um sujeito disposto a morrer por Maomé se você estiver disposto a morrer por Jesus Cristo. Ou pelo menos pelo sistema de valoração inaugurado pelo cristianismo. Se você estiver disposto a morrer por essa civilização ocidental, que é a nossa vida, que é a nossa condição de existência, que é é o ar que respiramos, e a que devemos tudo. Aí vamos deixar que a invasão islâmica destrua tudo isso? Na Europa, tragicamente, a situação já está quase perdida, mas os Estados Unidos ainda podem lutar. Israel ainda pode lutar. O Brasil certamente ainda pode lutar. É terrível saber que, recentemente, aquele maluco do ex-motorista de Marighella, né, Aloysio Nunes, com essa lei da imigração, que eu ainda pretendo estudar em mais detalhes, pretende criar uma situação muito frouxa em relação à política de imigração brasileira, né? E com isso é bem possível que o Islã, que já vem ganhando muito espaço no Brasil, venha a se infiltrar ainda mais. Mas aí alguém pode dizer, isso me traz a um tópico fundamental e central, alguém pode dizer, ora, Rodrigo, a maioria dos muçulmanos, você pode não gostar da religião muçulmana, já ficou óbvio que você não gosta da religião islâmica, já ficou óbvio que você não gosta da religião islâmica. Mas, Rodrigo, você deveria admitir que a maioria dos islâmicos, muçulmanos, como queiram chamar, que a maioria é pacífica. Sim, a maioria é de fato pacífica. A maioria é de fato pacífica. Mas a coisa não é tão simples. Porque nessa hora a maioria não faz a menor diferença. Como foi dito num vídeo simplesmente brilhante daquela cristã nascida no Líbano e creio eu que se tornou cidadã americana, a Brigitte Gabriela. Nessas horas a maioria não faz a menor diferença. Não importa a maioria. Porque quem manda é a minoria. Quem determina o que vai... Brigitte Gabriela, exatamente. Quem determina o andamento os formadores de opinião pertencem à minoria.
E notem, mesmo essa maioria pacífica é um conceito que deve ser relativizado. Pesquisa após pesquisa após pesquisa tem mostrado que porcentagens consideráveis, às vezes 10%, às vezes 15%, às vezes 20%, 25%, 30% dessas maiorias supostamente pacíficas, muitas vezes, embora essas maiorias não sejam elas mesmas capazes de perpetrar os atos do terror, muitas vezes elas veem esses atos com benevolência e às vezes com aplausos. Ou seja, ainda que a maioria dos islâmicos seja incapaz de um ato de violência, uma percentagem significativa dessas populações os aplaude e os financia. É sabido, por exemplo, que quando as Torres Gêmeas foram derrubadas nos Estados Unidos, é sabido, isso é fato, que grupos de muçulmanos do outro lado do rio, a partir de Nova York, do outro lado do rio, em Nova Jersey, né? Houve muçulmanos que comemoraram abertamente nas ruas a derrubada das Torres Gêmeas. E ficou por isso mesmo, evidentemente, porque os Estados Unidos são um país livre. Por mais que o sujeito estivesse fazendo uma coisa pavorosa de comemorar o assassinato brutal de quase 3 mil pessoas, ainda assim, evidentemente, não aconteceu nada dessas pessoas. Isso é fato. Gente pacífica. Mas quando derrubaram lá as torres, muita gente pacífica foi comemorar no meio da rua. Então essa questão da maioria pacífica é muito relativa. Porque se ela, por um lado, não é capaz dela pessoalmente cometer os atos de terror, ela tipicamente ou silencia ou às vezes aplaude. Pelo menos um percentual significativo dessas maiorias ou silencia. Não, a maioria praticamente toda silencia, mas um percentual significativo aplaude esses atos. E aqueles que silenciam, bom, a gente pode especular por que eles silenciam. Talvez eles tenham medo, talvez eles sejam contra a violência, mas tenham medo de protestar, por temer algum tipo de retaliação dos que são a favor, talvez. Ou talvez eles silenciem porque não se importam. Ou talvez eles silenciem porque no fundo eles são favoráveis, mas eles não querem dizer. Vocês se recordam de 2015, novembro, 13 de novembro de 2015, quando houve aquele atentado terrorista pavoroso em Paris, muito especialmente no Bataclan, né? Morreu um número enorme de franceses naquele... Especula-se até que alguns foram decapitados, mas isso até hoje eu não tenho confirmação oficial. Mas há quem diga que chegaram à barbaridade de decapitar alguns daqueles reféns. Dias depois, alguns muçulmanos foram para as ruas de Paris protestar contra aquela barbárie. Sabe quantos muçulmanos protestaram? Num país que tem muitos milhões de muçulmanos, numa capital, Paris, que tem uma quantidade enorme de muçulmanos, sabe quantos protestaram? Abertamente, nas ruas, enfim, saíram em passeata para protestar? 30 protestaram. Aí nós vamos achar que o Islã realmente é a religião da paz, quando minorias fazem a cabeça dos grupos que perpetram os atos de terror, por um lado, e as ditas maiorias pacíficas ou se calam quase que totalmente, ou aplaudem. Volto a dizer, percentagens como 10, 15, 20%, etc., aplaudem esses atos. Pode não fazer ele mesmo, mas ele aplaude. Aí aqui eu vou ficar discutindo o sexo dos anjos, se alguém for ler o Corão em árabe clássico, se o sujeito vai concluir que o Corão é pacífico ou não é pacífico, isso não interessa. Acaba não sendo importante, porque o que interessa é como ele é interpretado por quem tem o poder de influenciar
a ação alheia. E ele é interpretado da forma mais brutal possível pelas pessoas que estão efetivamente fazendo a cabeça desses que se tornam terroristas. Isso é o que importa. O resto é firula. Bom, vou pegar aqui algumas anotações que eu fiz. Sim, uma última para acabar. Um último mito. Como todos sabem, alguns desses países árabes viveram um processo de terem sido colônias de países ocidentais. E eu não quero aqui dizer que, não quero defender o Ocidente de uma forma incondicional, ingênua, dizendo que jamais erraram, jamais cometeram atrocidades, pecados, nada disso. É claro que erraram. Mas pretender que o atual terrorismo islâmico, que deve ser chamado disso, terrorismo islâmico, porque ele é realizado em nome do Islã, e é necessário dizer isso com todas as letras, pretender que o atual terrorismo islâmico seja fruto de ressentimentos anticoloniais é uma bobagem sem tamanho. Isso simplesmente não faz o menor sentido. A história de violência do Islã data de uma época em que o Islã estava por cima, em que o Islã era a civilização mais próspera do mundo, era a civilização mais ascendente do mundo, e já eram brutais, como foram brutais em vários períodos que não tiveram nada a ver, épocas, enfim, situações que não tiveram nada a ver com o colonialismo. Pense no massacre armênio, por exemplo. Pouca gente já ouviu falar do massacre armênio. Salvo engano, de 1915, eu teria que checar isso. Acho que foi de 1915. Teria que checar. Enfim, começo do século XX. Os armênios são um povo que tradicionalmente cristão e que tinha uma minoria ali no que hoje é a Turquia. Um povo, enfim, relativamente pouco numeroso, numa região bem remota do globo, né, ali no Cáucaso. Os armênios, esse povo interessante, curioso, com aqueles nomes que acabam em Ian, né, como Arasi Balabanian. É fácil reconhecer um nome armênio. Os armênios e veja, isso não teve nada a ver com o colonialismo ocidental. Os armênios foram vítimas do primeiro genocídio do século XX. O genocídio armênio na mão dos turcos, em que cerca de 1 milhão de armênios perderam suas vidas em condições absolutamente brutais para islâmicos. O primeiro genocídio do século XX não foi nazista nem comunista. O primeiro genocídio do século XX foi islâmico. O genocídio armênio, que cobrou cerca de 1 milhão de vidas e não teve absolutamente nada a ver com colonialismo. E, independentemente dos pecados coloniais, algo que a França tenha feito na Argélia há 50 anos, evidentemente não justifica uma brutalidade que se cometa hoje. Aquele débil mental daquele Marcos Bayon, quando houve o negócio lá da França, ele quis, no Facebook, depois me bloqueou, que ele viu que eu compartilhei para esculhambar. Aquele Marcos Bayon, que ainda por cima é o débil mental do negócio do preconceito linguístico. Aquele Marcos Bayon se veio lá com o argumento de que, bom, tem o terrorismo, o atual terrorismo islâmico, mas houve o colonialismo no passado, e de certa forma o colonialismo passado daria aos terroristas uma desculpa moral para o que eles fazem presentemente. O que obviamente é um argumento moralmente vergonhoso, desprezível, não há outra palavra. Que mais? Um outro mito persistente é o mito de que os terroristas são levados a essas ações pela pobreza.
Ora, isso já está provado por pesquisas e mais pesquisas, que os terroristas, enfim, esse pessoal que realmente amarra uma bomba em torno da cintura e vai lá e se explode, etc. Ou que às vezes o cara não se mata pessoalmente, mas ele é que organiza, enfim. Sabe-se, e há pesquisas que mostram isso com absoluta clareza, que a maior parte dessas pessoas é de classe média e alta. Não é pobrezinho, não é coitadinho, pobrezinho, favelado, miserável, que mora, enfim, em alguma favela nos arredores do Cairo. Não, não é. Esse pessoal tipicamente ligado ao jihadismo moderno, esse pessoal ligado a essas práticas terroristas bárbaras em curso atualmente, são pessoas de classe média e classe alta, e tipicamente com um nível educacional muito superior ao do muçulmano típico, ao do muçulmano comum, o muçulmano homem da rua, digamos assim. Muito superior. Chega ao cúmulo, para vocês terem uma ideia, de que o chefão do ISIS, o Abu Bakr, acho que é esse o nome, o chefão do ISIS é nada mais nada menos do que PhD em teologia islâmica. Ou seja, ele não é um pobre coitado, ele não é um ignorante, ele não é um analfabeto, ele é um sujeito que teve uma educação sofisticada, é um sujeito que absorveu a educação mais sofisticada que a sua cultura pôde lhe fornecer. Então também não é verdade que são coitadinhos. E no caso do ISIS em particular, sabe-se que o ISIS, muito contrariamente ao que o Latuf diz absurdamente de que não é islâmico, o ISIS, o Estado Islâmico, é islâmico até a alma. Porque o Estado Islâmico, conforme se sabe, é, por um lado, um grupo que pretende estabelecer um califado. Aliás, eles declararam um califado, que não foi reconhecido em parte alguma. Mas eles pretendem estabelecer um califado, unificar o mundo islâmico sob um novo califado, como havia no passado, os Umaídas, os Abássidas, etc. Por um lado, politicamente eles têm essa ambição, e por outro lado, são um grupo que religiosamente tem convicções de teor apocalíptico. Por exemplo, eles acreditam e esperam apressar o dia do juízo final. Se para os cristãos, por exemplo, a batalha do juízo final vai se dar na planície do Armagedon, não é? Uma velha tradição islâmica diz que o juízo final ocorrerá numa cidadezinha, michuruca, chamada Dabiq. Dabiq, que é uma cidadezinha na Síria. Pela tradição islâmica, será o lugar onde se dará a batalha do juízo final na versão islâmica. E a revista online do Estado Islâmico se chama Dabiq, D-A-B-I-Q. E o Estado Islâmico, em várias edições, tweets, etc., eles fantasiam com coisas como, por exemplo, conquistar Roma, colocar bandeiras negras do Estado Islâmico em todo o território de Roma, falam de matar o Papa, falam abertamente de matar o Papa. E tudo isso ligado a concepções apocalípticas claramente islâmicas, que tem a ver com a tradição islâmica. A questão da volta do Mahdi, né, que seria uma figura misteriosa que está de alguma maneira associado ao juízo final na versão islâmica, etc. Então, querer dizer que o Estado Islâmico não tem nada a ver com o islamismo,
bobagem, tem tudo a ver com o islamismo. A meu ver, tudo isso tem a ver com o islamismo, tudo isso tem a ver com o Corão, não é? E notem, só para repetir aquele argumento, mesmo que a leitura correta do Corão seja uma leitura suavizante, na prática não faz diferença, porque os formadores de opinião interpretam o Corão da forma mais dura possível. E são essas pessoas que têm o poder de influenciar as ações alheias, e influenciar as ações daquelas pessoas que praticam os atos de terror mais brutais. Tô pensando aqui, é tanta coisa, tô pensando aqui, vocês já devem estar cansados também, né? Isso aqui já deve ter passado 2 horas, sei lá eu. Vocês devem estar cansados também. Eu tô pensando aqui se eu tô esquecendo alguma coisa do que eu queria dizer. Vocês teriam perguntas? Bom, certamente houve várias aí, mas enquanto eu tô falando fica difícil responder, não é? Deixa eu dar uma olhada aqui no meu... Estou dando uma olhada aqui num pequeno roteiro que eu fiz. Não propriamente um roteiro, porque eu improvisei bastante aqui, mas, enfim, alguns tópicos que eu coloquei. Bom, eu acho que é isso. Eu acho que Helena, a Rússia. O que é que tem a Rússia, querida? Qual é a questão da Rússia? Bom, a Rússia... Na verdade, a questão da Rússia a relação da Rússia com o Islã, a meu ver, inclusive tem um livro de um sujeito chamado Doug Schoen sobre isso. A relação da Rússia com o Islã, a meu ver, é uma relação oportunista. Bom, no período soviético, conforme se sabe, os soviéticos tiveram um papel fundamental no crescimento do terrorismo islâmico. OLP, aquele negócio todo. Eles fomentaram tudo isso. Agora, falando aqui do período mais recente, né? Digamos assim, a Rússia certamente não quer... a Rússia coíbe duramente o terrorismo islâmico em seu próprio território. Muitas vezes com massacres, inclusive, como fizeram na Chechênia, etc. Em Grozny, aquela cidade da Chechênia, Grozny, que eles praticamente destruíram a cidade, fizeram horrores em Grozny. Quando ocorrem atentados terroristas na Rússia, diferentemente do que acontece no Ocidente, eles chamam de terrorismo mesmo, eles não procuram adocicar, eles não têm essa coisa politicamente correta de dizer que não tem nada a ver com o Islã. Eles dizem sim que tem a ver com o Islã e combatem duramente no plano interno, mas, por outro lado, como se sabe, a Rússia tem pretensões na Europa, não? A Rússia claramente tem pretensões na Europa. A Rússia é um país fraco sob um certo aspecto, porque tem uma economia fraca, excessivamente dependente das exportações de gás, enfim. A economia russa é um tanto precária a situação da economia russa. Mas, por outro lado, a Rússia tem um poder de alguma maneira chantagear a Europa, né? Porque energeticamente a Europa é muito dependente da Rússia. Então, quanto mais frágil for a Europa, melhor para a Rússia. E a infiltração muçulmana na Europa fragiliza a Europa, claramente. Então, bom, isso aqui é palpite, viu? Isso é palpite. Eu pessoalmente creio que em relação ao Islã, a Rússia joga uma espécie de jogo duplo. Se por um lado eles combatem o Islã duramente, a relação da Rússia com a Rússia apoia a Síria abertamente, sempre apoiou. Aliás, não é de agora. Desde os anos 60, etc., que a Rússia é aliada histórica da Síria, contra Israel, por exemplo. Se a Europa virar islâmica, a Rússia vai tomar... Não sei. Eu não vou fazer prognóstico aqui, porque... Não é Maitreya, não. Eu falei do Mahdi, que é uma figura apocalíptica. O Juarez está falando.
que é uma figura apocalíptica do Islã, na tradição islâmica. Eu não sei, não me atrevo a fazer prognóstico não. Como diz o professor Olavo, existem esses três grandes blocos de poder, né? O globalista, esquerdista, ocidental, o islâmico e o russo, o chamado bloco sino-soviético, russo-chinês. E o professor Olavo de vez em quando ele fala que parece que a Rússia e a China podem... MAD, que a Rússia e a China, o H vem antes do D, que a Rússia e a China talvez rompam, não sei. Bom, não sei, isso aí, essa parte do bloco russo-chinês eu não conheço tão bem, Mas enfim, eu não me atrevo a fazer qualquer prognóstico. A minha intenção nessa live foi simplesmente a de chamar a atenção para a ameaça gravíssima representada pelo Islã, seja pela via migratória, porque onde eles chegam eles acabam solapando as tradições locais, e no nosso caso significa, enfim, por a perder aquilo que foi conquistado pela civilização ocidental a que nós pertencemos, que é uma civilização de base judaico-cristã. Esse é o perigo mais, a rigor, de certa forma esse é o maior perigo, embora seja um perigo que vai levar muito mais tempo para se consumar. E perigos mais imediatos, que são evidentemente os atos de terror, que continuam ocorrendo e podem ocorrer a qualquer momento, né? Ok, bom. Islamismo no Brasil. Olha, teve um crescimento muito grande. Nos últimos 10 anos teve um crescimento muito grande. Houve um tempo em que eles não passavam de 100 mil pessoas, e hoje, salvo engano, já são 2 milhões no Brasil. Então é um crescimento muito grande e, claro, não está ainda em níveis europeus, mas a gente tem que se preocupar. Se eles querem viver aqui, eles respeitem as nossas leis. Embaixada Palestina no Brasil, um escárnio, a Palestina não é país. 8 milhões, Anny? Meu Deus do céu, 8 milhões já. Eu considero um perigo. Evidentemente ainda não tem a mesma proporção que tem na Europa. Aliás, nem mesmo a mesma proporção que tem nos Estados Unidos. Mas certamente é um perigo. Se eles digamos assim, se reconciliarem com a ideia de aceitarem a nossa cultura, claro, eles podem continuar com seus hábitos, a sua culinária, a sua cor local, etc. Ninguém quer forçar ninguém a abandonar nada disso, mas minimamente eles têm que aceitar as leis locais. E a nossa lei local é incompatível com a Sharia, é óbvio. É óbvio que a nossa lei é totalmente incompatível com a Sharia. Então no dia que você tiver enclaves muçulmanos no Brasil que pratiquem a Sharia, vai ser uma tragédia. Vai ser semelhante a coisas que já acontecem em Londres, Paris, etc., em que certas regiões inteiras são praticamente fechadas aos locais, e lá manda totalmente a lei muçulmana, a Sharia, que evidentemente é contrária a tudo que a gente tem, né, no nosso Ocidente: democracia, liberdade, os direitos das mulheres, etc, 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 etc. Então, estratégia islâmica aqui no Brasil, não sei, deve ter, provavelmente tem, porque esse pessoal, eles não dão pingo, eles não dão ponto sem nó, Ângelo. Deve haver alguma estratégia, eles devem, porque em última análise eles querem ocupar o mundo todo, e provavelmente eles devem pensar em um dia chegar aqui também. Mas qual seria essa estratégia, eu não sei dizer, lamentavelmente eu não sei dizer. Eu tenho algumas pessoas amigas no Facebook, etc., que conhecem muito bem essa questão. Eu volta e meia troco ideias com essas pessoas. Prefiro não revelar os nomes aqui, porque as pessoas não me autorizaram a isso. Mas, enfim, existe um número considerável de pessoas que eu conheço, se não pessoalmente, ao menos num contato virtual bastante frequente,
que conhecem bem esse problema dessa presença muçulmana no Brasil, que está começando agora e que já é preocupante e que será mais preocupante ainda se passar essa absurda lei de imigração do senador Aloysio Nunes. Agora que fique claro o seguinte, porque chega uma pessoa, começa a ver esse vídeo assim do meio, a pessoa pode pensar, esse Rodrigo é muito chato, ele é muito malvado, ele é preconceituoso, ele tem ódio ao Islã. Não, veja, não é questão de ter ódio a nada nem ninguém. E eu até admito, de bom grado, que a maioria dessas pessoas são pacíficas e não seriam capazes de atos de violência. Mas querer negar que o terrorismo islâmico existe, e que ele existe por ser islâmico, ou seja, ele se baseia numa visão do Islã, se distorcido ou não interessa, mas ele se baseia na visão do Islã. Querer negar isso é absurdo. E querer negar que o islamismo é incompatível com a nossa civilização é mais absurdo ainda. Então nós temos que proteger a nossa civilização a todo custo. Portanto, sim, o islamismo representa para nós uma ameaça. Ok?